Ok, pessoal, boa noite para vocês, né? Voltamos a nos encontrar aqui, né, na videoaula, e vamos dar uma revisitada naquilo que nós já vimos, né? Então aqui nós temos o painel, né, com o resumo que vocês têm aí na plataforma, né? O resumo de toda a disciplina. Nós já vimos duas unidades, né, e 6 subunidades, 3 em cada uma dessas unidades. E agora estamos entrando na última unidade, né, com mais 3 subunidades. A primeira unidade que nós vimos foi do campo da teoria da poesia, né, onde nós vimos a questão da linguagem literária, daqui, né, da estrutura do poema e da gramática, né, da gramática não da poesia, mas da gramática na poesia. Depois nós vimos a teoria da narrativa, igualmente o conceito de narrativa, os elementos, né, da narrativa 1 e os elementos 2. Né? Então nós vimos duas subunidades sobre elementos da narrativa. E agora nós vamos entrar para a questão da crítica, né? Que é uma coisa que nós estamos, na verdade, colocando para vocês desde do primeiro vídeo, né? Que é essa relação que se confunde muito entre crítica e teoria literária, né? Alguns, né, consideram, por exemplo, a questão da protocrítica, né, Aristóteles, Platão, etc., né, que na verdade não são críticos, mas funcionam muito mais como teóricos, né? Então, o que é que nós temos entre a teoria e a crítica, né? Qual é essa relação, né? Por que a crítica difere da teoria? Então, se você pegar, por exemplo, as obras, né, da teoria da literatura, né, você vai perceber nitidamente, né, que a teoria da literatura não se ocupa de uma obra, né, ou de um elemento de obra especificamente. Ela se ocupa dos dados gerais, né, das obras, das diversas obras, dos diversos gêneros, né, dos diversos modelos, né, e a crítica, a crítica, ela, na verdade, ela se ocupa dos estudos, né, de uma obra especificamente, né, uma obra específica, né, uma obra que você vai pegar para poder analisar, né, e fazer uma avaliação dessa obra. Ou seja, a crítica, além de ser bem mais específica do que a teoria literária e de estar, de certa forma, ali dentro da teoria literária, a crítica, ela, de alguma maneira, ela vai apresentar, digamos assim, um juízo, né, acerca dessa obra. Então, nós temos várias formas de fazer isso. E nós temos várias maneiras de estudar um texto. Nós podemos colocar, por exemplo, né, o texto em si como foco principal, a sua linguagem, né, como o autor construiu essa linguagem, né, o que ele fez para chegar a essa linguagem, né, que são os famosos, né, tendências ou os famosos procedimentos, né, textualistas, né, são as famosas tendências textualistas, aquelas que valorizam o texto em si, a construção desse texto, a linguagem desse texto. Essas tendências, elas estão bem mais próximas, né, dos estudos literários em si, né, do que os demais tipos de estudo. Nós temos também uma outra tendência que nós poderíamos dizer extratextualista, ou seja, que valoriza muito mais aspectos que estão fora desse texto. As tendências fenomenológicas, por exemplo, estão aliadas e ligadas, né, à questão do pensamento filosófico, né? Então você faz um estudo, né, e esse estudo, na verdade, leva a uma grande interrogação, porque eu valorizo, na verdade, a questão filosófica e não a questão da linguagem literária. A outra questão, que eu posso também ter outro tipo de abordagem, é a abordagem contextual, sociológica, histórica, etc., que estão sempre interrelacionadas, né? É possível fazer uma abordagem intratextual ou textualista usando esses elementos? Sim. Eu posso estudar, por exemplo, né, o comportamento
né, social, econômico de determinada personagem, né, mostrar se ele evoluiu ou não financeiramente durante toda a narrativa, né, mostrar como ele se comportava antes desse enriquecimento e depois desse enriquecimento. Mas aí eu estou pegando um elemento estrutural da narrativa para fazer isso. Eu não estou buscando nenhum elemento extratextualista, eu estou buscando elementos que estão ali dentro do texto. Então os estudos literários, eles estão presos quase, né? Eles estão, na verdade, muito mais dentro dessa questão da ordem textual do que do contextual. Muita gente se diz assim: ah, mas os estudos culturais contêm os estudos literários. Não é bem assim, porque os estudos culturais, embora tenha parte, né, e tenha relação com os estudos literários, os estudos culturais também valorizam mais as questões contextuais do que as questões de construção do texto literário. Daí porque os estudos culturais são estudos culturais, os estudos literários são estudos literários. São bem diferentes as duas coisas. E o que é que eu uso, professor, para fazer as minhas abordagens? Você deve usar o que você achar necessário, né? Agora, e o que o texto lhe apontar como necessário, né? Mas não esqueça nunca de que a primeira coisa que você tem que observar é por que aquele texto é literário. E ele só é literário porque ele tem uma linguagem literária. E essa linguagem só é literária porque ele cria, ele reinventa a partir da linguagem formal, como nós vimos, né, a linguagem ficcional ou a linguagem magética, que é a linguagem da poesia. Ok? Então nós temos essas três subunidades, né? A primeira unidade foi essa que eu falei, né, e que eu vou agora terminar ela, né? A crítica no Brasil e a crítica versus a teoria, que eu também comentei logo no começo, né? Então, quais são os métodos que eu posso utilizar dentro dos procedimentos, né, textualistas e extratextualistas? Bom, eu tenho várias formas de fazer isso, né? Tem as correntes formalistas, estruturalistas, estilística, né? Todas essas que aparecem aí na apostila de vocês. Bom, então, essas correntes que aparecem aí no texto de vocês, na apostila, né, elas estão, de certa forma, misturadas, né? Você tem correntes textualistas aí e tem correntes extratextualistas, né? O que nós observamos, né, em princípio, é que nós temos um que privilegia o texto, que são os textualistas, né, e aqui entram os formalistas, a fenomenológica, que eu falei para vocês, que é um campo da filosofia, né, abordagem filosófica, privilegia os elementos da filosofia, né, e a sociológica, histórica também, como queira, né, que elege como enfoque a questão social e política, né. Então, esses são os métodos. Bom, essa palavra método, ela também, de certa forma, ela é polêmica, né, no campo dos estudos, né? Você falar com um pedagogo ou com um professor de metodologia, ele vai dizer para você que método é indutivo, dedutivo, indutivo, dedutivo, né? Claro que não. Dentro dos estudos literários, é claro que as correntes críticas formam, de certa maneira, né, e até certo ponto, os métodos que nós utilizamos para fazer a abordagem do texto. Então aqui, ó, está o formalismo russo. O que é que privilegia uma crítica formalista russa, né? Então essa crítica formalista russa privilegia o texto no que diz respeito à sua essência, à sua literariedade e o estranhamento que ele provoca no leitor, né? Então, por exemplo, quando nós pegamos um texto literário, a primeira coisa que nós pensamos é: nossa, isso aqui é língua portuguesa, né? A primeira coisa que nós fazemos é estranhar, né, o próprio fenômeno poético, a própria linguagem poética. Então, quando nós pegamos, por exemplo, aquele texto que todo mundo conhece, da famosa canção, né, Chico Buarque de Holanda, Pablo Milanês, né, em que aparece "minha solidão se sente acompanhada", né, a primeira coisa que nós pensamos é como, né,
Nós estranhamos uma construção dessa. Por quê? Porque solidão é ausência de companhia. Então, como que eu tenho num verso, né, a expressão minha solidão se sente acompanhada? Então, a literatura, ou o aspecto formal do texto literário, vai nos levar, né, a esse estranhamento, né, da língua ou da linguagem, né, formal, ok? Bom, e aí vem o neocriticismo, que também é uma corrente dentro dessa questão intratextual, observada, né, a questão dos críticos fazem uma leitura cerrada de obras individuais, questionando a sua unidade e integração, vendo-a como um objeto estético. Então a arte, ela não tem utilidade para os novos críticos. A utilização da arte é estética, né? Qual é a finalidade da arte? Estética. Esse é o pensamento da nova crítica. Aí a fenomenológica, que eu disse a vocês, que não está dentro dos estudos intratextuais, né? Mas é corrente extratextualista, fundada e fincada na questão filosófica dos estudos literários, como eu falei para vocês. A outra é o estruturalismo, né, que trabalha com a noção de estrutura, né? Nós já ouvimos falar nisso quando nós pensamos no Lévi-Strauss, né? Às vezes os estudos dele voltaram para essa questão da estrutura, né? Aí você tem o crítico, cabe investigar e identificar as estruturas que operam inconscientemente nas obras, a linguagem, a psique e a sociedade. Aqui a gente já tem uma amarração bem maior, né? E uma inter-relação bem maior, né, desses elementos. O pós-estruturalismo, né, que de certa forma, enquanto sistema significativo, né, retoma e rebate algumas questões de ordem estruturalista, né, em função da sua estabilidade, e desenvolve uma crítica que problematiza o conhecimento, a totalidade e o sujeito. A desconstrução, né, que digamos assim, que leva ao rompimento praticamente dentro dessa questão formal, né, onde a gente passa, né, a ter a crítica voltada para a crise das noções de conhecimento objetivo e de sujeito capaz de conhecer, pondo por terra as oposições hierárquicas estabelecidas no pensamento ocidental. O dentro, o fora, o corpo, a mente, o literal, o metafórico, a fala e a escrita, a presença e a ausência, a natureza, a cultura, a forma e o sentido. As significações, as performances e as constatações de linguagem estão em criativa e constante tensão. Aí a gente já começa a trabalhar essa questão da tensão, né? E daí a gente tem as teorias feministas, a teoria de psicanálise, a teoria marxista, né? Que são todas, digamos assim, valorativas de elementos que estão fora do texto, né? Então, por exemplo, quando eu falo crítica feminista, é aquela crítica que considera o quê? Desconstrói a dinâmica da oposição entre homem e mulher, usando, ora sim, ora não, as teorias psicanalíticas, né? Realçando a identidade da cultura feminina, né? Se você for pegar e for mais a fundo, né, essa questão está ligada à nossa concepção de heterossexualidade. Aí lá na frente a gente vai ver a questão da teoria queer, né, que é a teoria, digamos assim, do universo da homossexualidade ou da não sexualidade, né? Então a psicanálise, que é a crítica que se volta para a linguagem, mas para a identidade, para o sujeito, elegendo temas de relações psicanalíticas. De certa forma, isso aqui é dominante na crítica impressionista, né? O que é essa crítica impressionista? É a crítica que considera o quê? Que o autor é que está ali na obra, né? Então eu parto de princípios, ou alguns princípios do real do autor, para traduzir isso na obra. Nós costumamos fazer isso constantemente, né? Quando nós dizemos assim, o autor faz isso, isso e isso,
Na verdade, não é o autor, ou é o narrador que ele criou, como nós vimos lá na unidade 2, ou é o eu lírico do poema que faz, e não o autor. Nós confundimos autor com obra, ok? O marxismo, a crise que dá conta dos seus textos, são fruto de uma superestrutura determinada pela base econômica e que leva em conta as relações reais de produção. O sujeito, nesse caso, é a construção do inconsciente, do discurso da organização autônoma das sociedades. Claro que aqui a relação vai ser bem mais forte com a história e com a evolução histórica do pensamento humano ou do próprio texto. Que eu falei anteriormente, mas aparece aqui, ó, o novo historicismo, o materialismo cultural. A visada crítica, né, analisa todas as formas de significação, que são o materialismo cultural, né, considerando as ligações entre os textos, o discurso, o poder e constituição da subjetividade. Nós temos muito isso hoje, né? Se massificou, né, uma série de questões, né, que estão sendo colocadas acima da questão da qualidade do texto e dos referenciais de qualidade desse texto, né? Quer dizer, claro que nós temos uma herança colonialista da Europa, né, como referencial de qualidade, mas é claro também que hoje está se empurrando goela abaixo qualquer tipo de texto por uma questão de tendência, ou dessa questão feminista, ou dessa questão da homossexualidade, ou da questão da literatura do negro, né, etc, 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 da literatura africana, né, que nós deveríamos, na verdade, estarmos discutindo critérios, né, para a gente valorar isso. Aí vem a crítica, né? Quer dizer, como é que eu faço a valoração dessas obras, né? Eu já peguei um monte de obra aí que está famosíssima no Brasil e fui ler, e efetivamente a qualidade é suspeita, né? Quer dizer, nós temos que chegar ao momento, e nós vamos chegar a esse momento, de juntar tudo isso aí e dizer o que é que efetivamente tem e que não tem qualidade, né? Nos últimos 50 anos, eu não peguei nenhum poeta que tenha o alcance mínimo de um Cruz Souza, por exemplo. E de alguns outros, né, do modernismo para cá, tipo Manuel Bandeira, Carlos Drummond, etc. Né? Então, aí as pessoas dizem, não, mas porque você está olhando com um olhar, né? Digo, não, estou olhando com um olhar crítico, de exigência de uma mínima qualidade literária, artística, em um determinado texto, mesmo juntando todas as questões, né? Bom, e aí entra essa teoria do pós-colonial, né, que na verdade ainda se discute, né, se é ou se não é método de estudo literário, né? Como eu falei para vocês, os estudos culturais, né, os estudos de letramento, que estão sendo muito colocados como estudos literários, não é também, né, e os estudos pós-coloniais, que também não são estudos literários, né? E por quê? Porque esses estudos não levam o texto literário como objeto principal das suas abordagens, né? Então, por exemplo, dentro do aspecto do letramento, o mais importante ali é o caráter utilitarista do texto literário. Uma colega minha usou o caráter didático, pedagógico, né? Eu diria que é o caráter utilitarista, né? Um outro pegou nessa questão do texto ou da crítica, né, pós-colonial, né, que observa muito mais o que está fora do texto, que é essa coisa do eurocentrismo, né, da dominância, etc. Mas nós esquecemos que no próprio Brasil nós temos uma dominância imensa, que é do Sudeste e do Sul sobre o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, né? Quer dizer, e qual é essa dominância? Em tudo. A gente está vendo agora, né, dentro de um grupo de estudo de literatura, de poesia contemporânea de autoria feminina, né, como é que se processa essa coisa, né? Nós não temos, por exemplo, nenhuma obra que fale sobre isso em termos dos estados da região norte, da região centro-oeste ou da região nordeste. Nós só temos na região sul e sudeste. Por quê?
Porque para esse pessoal sempre a qualidade está como referência os estados dessas regiões. Isso é um pensamento pós-colonial. Tá? Ok? É um pensamento colonialista que está dentro dessa visão e dos estudos pós-coloniais. Bom, aí você tem essa questão do discurso das minorias, né? E isso a gente viveu, eu vivi, né, com a poesia de rua, na época que eu estava surgindo dentro da literatura pernambucana, dentro da poesia pernambucana, né? Os recitais de rua, a popularização, a retomada da arte como um princípio de minorias, né? E tanto é que durante toda a década de 70, o que se chamava, ou que se costumou chamar, né, a literatura foi literatura marginal, porque ela se encontrava à margem desse sistema, né, que eu diria colonialista, né, entre aspas, né, de editoração e de divulgação da obra. Né. Nós vendíamos e fazíamos vendas de livros mão a mão, né, porta de cinema, porta de teatro, recital de rua, né, lançamentos em rua, que eu ainda faço ainda hoje, né, quando eu lanço meus livros e vou a Recife, é na rua que eu lanço meu livro em Recife, lá no Sarau da Boa Vista, que fica ali perto do Teatro do Parque, né? Num centro de Recife, no meio da rua, né? Quer dizer, isso tudo está inserido dentro desse contexto, né, do discurso das minorias. A crítica promove e reaviva o estudo da escrita das minorias étnicas na tentativa de fortalecer suas identidades. Aí entra também a questão do negro, né? A questão do pobre, a questão do latino, do asiático, do índio, né? Etc. E aqui o que eu falei anteriormente, né? A teoria Quack, inclusive o Josias, né? A Josi, que é também tutora de vocês, falaram que a gente ia ter os estudos, né? Não é bem estudos, né? Nós vamos apresentar, quer dizer, essa é uma das teorias. Agora, a aplicabilidade disso, quem vai fazer é o aluno, né? Se ele se julgar competente para tal, né? E utilizar o método para abordagem de uma obra especificamente. Aí ele vai estar fazendo a crítica, ok? O que é essa crítica? Essa corrente crítica centra foco nas produções que estão à margem, a fim de questionar o que se opõe ao centro. Interessam ao crítico os movimentos sociais de libertação, debates que dentro deles são promovidos. O homossexual, por exemplo, versus o heterossexual. E por aí vai. Né? Ok? Então, em resumo, a teoria literária ela vai diferenciar da crítica, por quê? Porque todas essas tendências que nós vimos, né, estão dentro da teoria literária. E eu vou utilizá-las especificamente na crítica em uma determinada obra, para abordar determinada obra. Então, por exemplo, você pega lá, vou pegar um livro qualquer, aqui no estudo qualquer. O estudo que eu fiz, por exemplo, sobre a obra do Manuel Bandeira, né? A Poética do Espaço em Manuel Bandeira. Né? A tendência crítica que eu peguei para sustentar minhas observações sobre a obra do Manuel Bandeira em relação à questão do espaço foi a obra do Gaston Bachelard, né? A Poética do Espaço. É lógico que eu peguei essa obra, né, sabendo que se trata de um tipo de abordagem psicanalista, né? Mas eu não fiz essa abordagem psicanalista da vida do Manuel Bandeira, né? Ou do Manuel Bandeira como autor. Eu fiz da obra do Manuel Bandeira. Como, né, se identifica dentro da obra do Manuel Bandeira os tipos de espaço que o Gaston Bachelard, né, trata nos seus estudos científicos. Quais são os espaços que ele trata? O espaço tópico, atópico e utópico. E aí eu fui buscar mais outros estudos da fenomenologia, né, do Merleau-Ponty e de algumas outras teorias para poder fundamentar as minhas observações. E é isso que nós fazemos diretamente quando nós entre aspas, tá, nos instrumentalizamos teoricamente e depois abrimos o espaço e o leque para fazermos a nossa crítica pontual e específica sobre uma determinada obra. Eu espero que vocês tenham tido um bom proveito daquilo que nós
apresentamos em todos esses vídeos, né? E espero que a gente possa auxiliar vocês ali na plataforma, naquilo que vocês tiverem dúvidas maiores. Nós vamos ter os fóruns, né? E vamos ter também a possibilidade de discutirmos em lives, né? Como está ali previsto no cronograma de vocês, no programa do curso, ok? Mas pelo menos 2, 3 vezes por semana eu vou estar entrando na plataforma por algum tempo, né? Para ver se alguém está ali com alguma dúvida, etc. Né? Agradeço a vocês, né? Espero que todos tenham um bom estudo. Obrigado.